Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Está começando o nosso sarau Pericano no Deserto. Eu sou Roberto Cláudio Moreira e deixa eu ver se está gravando para ver se está tudo direitinho. Tá gravando. Espero que o tempo hoje, né, dê para mim poder fazer todo o nosso programa, né, que hoje preparei com muito cuidado, com muito carinho, porque como eu já mencionei, eu sou um aluno como vocês e eu estudei por um bom período numa escola de conteúdos místico-filosóficos e essa semana foi o, um ano que é nacional, né, um ano comemorativo nacional dos Rosa Cruzes. Então eu tenho um, uma uma afinidade muito grande com a ordem e é uma escola iniciática que tem, né, o seu legado bem resguardado e foi muito importante para mim, porque o dia 2 de agosto, acho que é o segundo ano, né, foi promulgado por uma lei presidente Michel Temer. E eu fiquei muito satisfeito. Eu falei, então vou fazer um programa, né? Vou fazer um programa Pelicano Deserto, comemorativo aí ao Dia dos Rosa Cruzes. E eu preparei um material que é um material baseado nas informações colhidas, né, nas pesquisas que vêm, né, nos nossos estudos. E eu fiz aí uma, uma mensagem, né, um trabalhozinho para poder passar aí como é que essa nossa jornada dentro do misticismo e os estudos, né, que as escolas de mistérios oferecem a todos os buscadores. Então, esse Pelicano Deserto, esse sarau místico de hoje é comemoração aí ao Dia dos Rosa Cruzes, tá? Parabenizar aí a todos os Rosa Cruzes e também os martinistas, que somos detentores, né, e resguardados, né, do conhecimento para continuar perpetuando aí a tradição. Então, vamos continuar seguindo adiante em passos largos. Há uma grande transformação nesse momento de conscientização com relação aos mistérios. Enfim, vamos tratar do assunto e vamos levar adiante o trabalho do sarau místico, que é a poesia. Como o misticismo precisa passar essa informação como um resumo para que todos entendam, acredito que vai ser difícil fazer alguma mensagem poética, né, de algum autor, de algum poeta, né, conhecido. Mas enfim, se der tempo a gente coloca, se não der, a gente posta no story, né, com a sequência, porque o tempo dentro do Instagram é só de 1 hora. Vamos lá, vamos dar início então ao nosso programa Pelicano Deserto, nosso sarau místico. Muito obrigado a todos já de início. Espero que vocês gostem. É um trabalho que eu faço, que eu gosto, que é para poder, né, compartilhar o conhecimento. Este programa é uma produção própria, né? O meu objetivo é criar esse programa para auxiliar alunos como eu, né, na busca do conhecimento e do desenvolvimento das nossas potencialidades como cidadão do mundo e propiciar uma vida harmoniosa que nos permita alcançar saúde, felicidade e paz, através das instruções e orientações de mestres do passado para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga sabedoria foi cuidadosamente preservada pelas escolas de mistérios autênticas como a Ordem Rosa Cruz,
e o martinismo e tantas outras também. Escolas de mistérios autênticas, este conhecimento está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Despojar nosso caráter, dos dois maiores defeitos da natureza humana, o egoísmo e a vaidade, com todas as suas consequências e erros, e adquirir um amor intenso e absoluto, combinado com uma perfeita tolerância e compreensão, que constituem o mais elevado grau de amor. Os esforços que fazemos para aperfeiçoar e ter domínio sobre nossas ações são nossas metas a alcançar. Não se consegue avançar andando para trás, nem subir as escadas da vida indo degraus abaixo. É preciso ter pensamento positivo, ter entusiasmo. E é bem verdade que não vencemos sempre na vida, mas, mesmo quando caímos, podemos nos levantar e começar de novo, de uma outra forma, ainda melhor. E é melhor dizer e ouvir que a sorte sorri para os entusiastas e ousados, e saber e entender que a alegria e a felicidade não sorriem para pessimistas. As dificuldades, as experiências, as aflições e os sofrimentos fazem parte da condição humana. Ninguém está livre disso. Mas o que podemos fazer é a diferença. É a forma como reagimos diante das adversidades e como as superamos. Antes de tudo, é preciso tentar com discernimento e certamente com prudência e entusiasmo, e superar os medos e as aflições que nos impedem de ir adiante. Devemos nos esforçar para melhorar nosso comportamento e fazer nossa vida evoluir positivamente, sem esperar nada dos outros, sem ficar procurando culpados, sem pretexto e sem desculpas, mesmo que tenhamos uma infância difícil. Isso não deve nos impedir de ir em frente. Boa noite, está começando o Pelicano no Deserto, nosso sarau místico, e hoje, em comemoração ao Dia do Rosa Cruzes, a gente está apresentando Passos para o Conhecimento, rumo ao Espírito. Essa é a nossa classe e é suficiente dizer que eu sou um aluno como você e o mestre quer que eu apresente a lição de casa para os colegas. E esses passos que a gente vem dando, desde dos primórdios, dos tempos antigos, a gente tem isso como um nome de tradição. É a forma mais antiga da transmissão do conhecimento humano e muito antes de aparecer a escrita. A forma oral foi usada pela necessidade de comunicação do mais velho e as suas instruções aos mais jovens, a fim de preservá-las ao futuro. O homem primitivo preocupou-se inicialmente com o que via ao seu redor e a mutação da natureza, que se renova a cada estação, oferecendo suas benesses aos seres do reino animal, dependentes dos frutos para alimentar-se e viver. A seguir, passou a observar o firmamento, emprestando a divindades criadas por sua imaginação tudo aquilo que sua mente incipiente não conseguia compreender. Daí surgiu a mitologia, que reflete a eterna aspiração humana pelo abstrato e o espiritual. Com a escrita, nasceu a literatura e suas variadas formas: a fábula,
a alegoria, a parábola, os provérbios, os mitos. Tais formas tinham por finalidade conduzir a mente do ouvinte a uma conclusão, sendo este o efeito subliminar da preleção. Provinha de pensamentos profundos de argutos observadores que se expressaram em linguagem popular, permanecendo anônimos aos seus criadores. Foi o meio que encontraram para infundir no povo um código de moral e ética, mandamentos velados, fundamentalmente oriundos de um grande ser. Na legendária Atlântida, se nos detivermos em estudo revelado por sábios do passado, encontraremos a origem do pensamento e da cultura humanística. Em todos os livros sagrados das religiões do mundo jazem esses tesouros de ensinamentos fundamentais, a essência das religiões vivas da humanidade, que orientam seus seguidores com máximas espirituais de excepcional conteúdo. Tais pensamentos, herdados de fonte longínqua, têm mostrado uma linha coerente de ideias baseadas sempre na moral e na ética, e estas, embora nos surpreendam, não mudaram de direção. Permanecem as mesmas. Abre-se um texto de Confúcio e lá encontraremos praticamente os mesmos princípios em Lao Tse, em Zoroastro e outros. As fábulas do hinduísmo têm sido a fonte de inspiração para todos os fabulistas das literaturas subsequentes. Há ainda o Dhammapada do budismo, as parábolas do cristianismo, os analetos do confucionismo, os provérbios do judaísmo, as conversas de mesa do maometanismo e o Tao Te Ching do taoísmo. Para nós, alunos buscadores, os estudos das máximas das religiões vivas é extremamente gratificante por comprovar-nos que os ensinamentos perpetuados por escolas de mistérios autênticas estão sempre em sintonia com tudo que há de mais elevado e nobre no cerne do conhecimento humano. Ao raiar da civilização grega, novo interesse surgiu naquelas inteligências inquiridoras. A preocupação com o cosmos e suas leis, o início da especulação científica, embora empíricas e fantasiosas, vai se esboçando então um plano gradual hiperinteligente que evidencia uma ordem pré-estabelecida pela mente superior que envolve o mundo e o universo. Tales concluiu ser a Terra um disco plano, flutuando em um oceano de água. Nesta, procurou um princípio único ou substância que nela permanecesse imutável. Para ele, essa substância divina estaria infusa em tudo. O universo seria uma entidade vivente. Nada seria sem vida. Mesmo as pedras estariam impregnadas de Deus. Assim pensou Tales no início. Anaximandro, considerado o fundador da astronomia, assegurou que a Terra estava no centro do universo, sustentada pelo ar. Esta seria a origem de todas as coisas,
a substância dos deuses, das almas, por ser invisível, sem forma para ele, o abstrato. Anaximenes foi o primeiro a observar que a Lua recebe sua luz do Sol e falou da energia onipresente, nous, assim chamada mais tarde por Anaxágoras. Este apresentou a concepção do universo como um espaço infinito, cheio de pequeninas sementes, por ele denominadas homeomérias, em quantidades inimagináveis, que seriam partículas elementares de todas as substâncias. E ainda, esses elementos seriam tão minúsculos que jamais poderiam ser vistos por um observador humano. Isso nos lembra alguma coisa, mas mais adiante a gente vai reavivar a nossa mente. Pitágoras, esse extrapolou tudo o que até então havia especulado, trazendo à civilização da época uma gama grande de conhecimentos recebidos da Mesopotâmia e do Egito, originadas na Atlântida, que passou a ser considerado posteriormente um dos maiores gênios da humanidade. Fundou uma escola em Crotona, Itália, com acentuado caráter de sociedade secreta. Além de sua aplicação aos estudos de matemática, geometria, astronomia, música, sendo esta acrescentada à música das esferas. Sua principal afirmação foi a de que o universo é regido por números, cuja vibração é a constante universal. Afirmação esta que a ciência moderna já começa a concordar. Pitágoras, ele tem essa coisa com a numerologia, com os números, que ele tem uma redução com relação à criação, que se chama, eu vou falar o nome, mas não é uma composição que ele formulou, e isso é para os estudiosos, para os Rosacruzes, né? Tem esse trabalho muito maravilhoso de Pitágoras dentro da ordem, que só para quem realmente frequentou o rosacrucianismo vai perceber quando chegar lá e participar de um ritual chamado pitagórico. É maravilhoso. Continuando, ele evoca de maneira clara a teoria atômica, hoje denominada quântica. A teoria quântica, as homeomérias de Anaxágoras lá atrás. Você vê, Anaxágoras já pleiteava um nome para essas minúsculas composições que hoje nós chamamos de átomo. Eles já falavam lá atrás. Então a gente tem realmente os nossos antepassados como os nossos mestres, e oferecendo o tempo todo a gente entender que nada debaixo desse céu é novidade, sim, só mudanças de nome. Assim caminhou a filosofia grega pré-socrática, passando por Parmênides e a sua teoria da imutabilidade do ser, sendo contestado por Heráclito ao afirmar que tudo muda. Essa famosa divergência acabou por confirmar que ambos estavam certos. O que muda é a matéria, o que não muda é o espírito. Demócrito foi o último dessa fase da cultura humana, tendo sido, entretanto, o primeiro a mencionar o vocábulo átomo, para designar o que, para ele, seria a menor partícula da matéria como realidade indiscutível. Contudo, em meados do século IV a.C., a grande mudança do rumo filosófico acontece. A visão exterior desloca-se. A preocupação interna
a preocupação interior. O pensamento, característica diferenciadora do homem dentro do reino animal, cedeu a sua primazia, a reflexão. Esta caracteriza a maior profundidade mental e espiritual, com o aparecimento de quem? Sócrates e seu postulado do conhecer-se a si mesmo. A proposta socrática, em a sua era, identifica-se com a futura proposta cristã, atingir a bem-aventurança graças ao conhecimento da essência sagrada no íntimo de cada um. Esse mestre imortal despertou em seus seguidores o desejo de propagar a grande nova, até então desconhecida. Graças a tão invulgar personalidade, haviam os discípulos encontrados aquele profundo influxo em si mesmo. Existe um denominador comum, uma essência onde a reflexão humana encontra sua fonte de ideias, e é nesta que os pensadores têm haurido suas intuições. As ideias não brotam do nada. É preciso uma pequena semente deixada pelo antecessor, e esta germinará e frutificará na inteligência e na grandeza daquele que for digno de percebê-la. Por isso que essas pesquisas e essas leituras são fundamentais, principalmente os diálogos, né, criados por esses mestres do passado. Esses diálogos, eles vai fazer com que desperte em nós a sequência, a continuação daquilo que eles estavam buscando naquele período. Isso é muito bom, é muita conexão, né? É muito conectivo agora, porque a gente hoje tem muito mais interatividade, e antes ele não tinha. E vale lembrar que até hoje a gente tem em escolas, por exemplo, no Tibete, ou no hinduísmo mesmo, né? Alguns hindus, eles dão aula, vão no quadro dando aula para outros mestres e passam a mensagem em caracteres ali, aquela aula ali, daqui a pouco eles apagam e acabou, aquele caractere não está em informação nenhuma, só está no oral, só na parte oral deles mesmo, no intelecto já formalizado, e eles passam essa mensagem codificada só para aqueles mesmo iniciados. É um trabalho que é belíssimo de se ouvir, né? Mas difícil ainda para nós alcançarmos essa inteligência. É preciso uma pequena semente deixada pelo antecessor, né? Para poder a gente despertar essa. Para Sócrates, o antecessor, queremos crer, né, tenha sido Heráclito, quando, entre muitas afirmações, declarou: investiguei-me a mim mesmo, e ainda, por mais longe que vais, não encontrarás o limite da alma. Tão profundo é o seu logos. Isso Heráclito deixou de legado para Sócrates, que deu sequência. Aí depois a gente vai encontrar, né, Sócrates como antecessor a Platão, e assim sucessivamente. Prosseguindo sobre a reflexão filosófica, encontraremos a afirmação de Platão, de que a realidade não está nas coisas como nós a vemos, através dos 5 sentidos. O mundo que temos diante dos olhos, o mundo visível, torna-se sem valor diante do outro mundo, composto pelas ideias, o mundo psíquico. O decantado amor platônico, né? Essa frase, né, que a gente ouve, mas ainda nem todos ainda interpretam do jeito conforme Platão formulou. Até hoje não foi compreendido pela nossa civilização ainda imatura, que refere-se a este postulado a um tipo de amor superior, constante, abrangente, tudo e a todos que, ao que parece,
só tem sido experimentado por seres de excepcional iluminação. Na doutrina de Aristóteles, o tema ato e potência é de importância indiscutível. Para ele, o movimento não é apenas o deslocamento físico, mas também qualquer tipo de mudança concreta ou abstrata. Potência, como a palavra o diz, é uma forma de energia em potencial aguardando o momento de transformar-se em ato. Então, o poder da palavra. Aí a gente vê essas ligações com relação ao verbo, né? O poder da palavra, o verbo. Para tanto, é necessário um impulso inicial que denominou o primeiro motor. É preciso então admitir que algo superior ao mundo exista e que seja a suprema finalidade. Esse algo é o primeiro motor imóvel do universo em sua pureza original e absoluta. Esse motor é Deus. Vejamos um exemplo concreto colocado pelo filósofo. E existe também umas outras analogias colocadas também como entendimento para isso. Pegamos uma semente de uma árvore, né, que contém em potência uma árvore dentro dessa semente, uma árvore perfeita. E essa semente é levada pelo vento e vai cair numa terra fértil. A semente germina, cresce, torna-se árvore igualzinha àquela da onde a semente caiu. Estava potencialmente na semente. Logo, a potência tornou-se ato. Então, essa analogia faz com que a gente entenda esse glorioso, esse poder, né, da criação, né, de estar ele protegido de qualquer coisa, de qualquer situação. Existe uma analogia muito concreta sobre essa questão, que é com relação à semente e o homem, que ele pode até destruir a semente, mas a essência da árvore continua. Ela agora num plano invisível, no plano psíquico, porque vale lembrar que tudo isso que é visível, ele tem tendência a ser limitado, né? Não é infinito. Já no plano espiritual, ela está lá, a árvore, né? Com toda a sua composição, que vai fazer ela, né, surgir no visível. Isso é muito complexo para a gente poder entender, mas estamos chegando ao entendimento com vários físicos, né, e juntando o físico e o misticismo e também a ciência para poder fazer com que seja melhor visualizado. A gente vai chegar a um ponto que isso vai ter muito. Já tem filmes aí mostrando essa inteligência, mostrando como é que essa parte do invisível ela chega até nós. Todos nós abrigamos potencialidades em nosso interior, que, na maioria das vezes, não são suspeitadas. É preciso, então, um motor, um impulso, um desafio à nossa vontade para que o indivíduo desenvolva tal pendor, transformando de potência em ato. Aristóteles representa o término da filosofia grega clássica. A partir daí, expandiu-se um leque de personalidades envolvidas em temas os mais diversos. Muitos ilustres místicos, filósofos e cientistas daquela época foram discípulos e mestres. Francis Bacon, Dante, Flamel, Paracelso, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Michael Murray, Robert Fludd, Descartes, Spinoza, Newton, Leibniz, Faraday, Balzac, Goethe, Debussy e um ilimitado número de outros tantos nomes, não menos ilustres, Paracelso, Papos, enfim, é uma quantidade enorme já. Devido à dificuldade
de estabelecer datas fixas, os historiadores determinaram uma fase de pelo menos um milênio para definir o período entre o fim da Antiguidade e toda a Idade Média. Muitas coisas aconteceram nesse largo espaço de tempo na senda do conhecimento rumo ao espírito. A saga de Alexandre Magno em busca da verdade divina. O cristianismo oficialmente adotado por Constantino e maleficamente deturpado pelo advento da Inquisição, o obscurantismo, que dominou a Europa com seu ódio a todos os que não aceitassem seus dogmas. As perseguições, torturas, morte aos hereges, entre os quais os nossos irmãos alquimistas, que haviam de se ocultar para exercer em paz seus iluminados magistérios. As construções das catedrais góticas, simultaneamente implantadas em solo europeu, verdadeiros tesouros da arte e da sabedoria mística. E, finalmente, a gloriosa saga arturiana e demanda do Santo Graal. Através dos romances inspirados de Chrétien de Troyes, Robert de Barron e Wolfram von Exbach, desenvolveu-se um ideal místico para todos aqueles que partem em busca de si próprios e das finalidades últimas da vida, como o fizeram antes os cavaleiros da Távola Redonda rumo à céltica e simbólica ilha de Avalon ou ao Graal cristão. Contudo, ao crepúsculo do século XX e ao alvorecer de uma nova civilização que nos enche de esperança, novo quadro se delineia: a sutil aproximação da ciência ao espiritualismo. Esboça-se o fim da dicotomia matéria-espírito. Prosseguimos esta série de considerações com a sabedoria de Teilhard de Chardin, cientista e místico da atualidade. Geólogo, paleontólogo, unindo seu treinamento científico à sua perspicácia mística no estudo da evolução, revelou uma nova hiperfísica, onde faz a ligação entre a evolução física e a espiritual. Fala de um processo físico que está convergindo para uma apoteose cósmica, formas de consciências cada vez mais complexas que acabarão afluindo a um ponto ômega. Para Teilhard, o amor é a única forma de energia psíquica capaz de conduzir à convergência com a consciência suprema. Portanto, para que o homem continue a evoluir em direção àquela unidade psíquica que é o destino supremo, o poder do amor deve desenvolver-se gradualmente até abranger toda a humanidade. Então, nota-se que o amor é a essência máxima de tudo. E esse período que nós estamos vivendo e essa mudança de consciência, né? A gente chama de a era de Aquário, é a era realmente da essência do amor, ele sendo compartilhado de uma forma nunca antes feita. Então, está aí comprovado que os físicos já estão entendendo sobre essa questão dessa essência magnífica impregnada em todos nós. O que o pessimista entende como uma crescente tensão internacional e uma aproximação de apocalipse, Teilhard de Chardin vê como a necessária crise do crescimento rumo à evolução. Vamos dizer assim, é um momento que existe uma
um choque de consciências e de entendimentos que aqueles que veem como um fim, outros vão olhar como uma transição, um transcender de uma consciência. Sem que disso tenhamos consciência, trata-se de uma nova fase em que os homens ascendem em espirais. Essas espirais que nós hoje chamamos de espirais, ela está registrada na Bíblia como a escada de Jacó. Como eles não tinham como explicar essas espirais, eles tinham as ideias como colocar daquela forma. Então, Jacó diz como as escadas. Outros agora já estamos falando sobre as espirais. Um único grupo de pensamento homogêneo em que transcenderão a si mesmo. É o que está acontecendo, são essas consciências transcendendo aquilo que já está entendido, já subentendido. Então a gente está passando por essa fase, por essa transição, e uma coisa que acontece muito, que poucas pessoas percebem, eu percebo muito, e não se deve ficar debatendo mais sobre essas questões, esses pontos de vista, e sim tentar perceber em si próprio, tentar fazer com que o amor brote e ele perceba essa transição. Eu falei muito aqui num vídeo que eu postei da outra vez sobre um filme que eu assisti, muito legal, muito bom, que é O Homem que Viu o Infinito. O ator é aquele que faz Quem Quer Ser um Milionário. E o legal daquele filme, né, na história, é que ele é um conhecedor da matemática que, sem nenhum professor, sem nenhuma escola na Índia para ele conseguiu assimilar todas as informações e compilar elas todas. Só que eles tinham que comprovar todas aquelas teses. E o período que ele vivia era um período que os ingleses, né, viviam na Índia, estava aquela coisa de guerra, de invasão. Enfim, ele conseguiu levar para poder ser avaliado o estudo dele e as fórmulas. E ele encontrou um mestre, Brigit, é o nome da faculdade, né? Ele encontrou um mestre lá, que era um ateu, que tudo tinha que ter comprovação, tudo tinha que ter fórmula, enfim. Ele conseguiu mostrar para aquele homem que sem fé nenhuma as possibilidades da intuição e da comunhão com o espírito, com as entidades que ele vivia na cultura dele. E ele fez isso, e o ateu aceitou, não entrou em debate, ele aceitou e conseguiu perceber nele. Tem uma essência, tem uma magia no filme que mostra esse acontecimento, essa transição sem choque, uma aceitação pura, mas muito lindo, muito lindo. Vale a pena ver esse filme várias vezes. Eu vejo várias vezes, né? Porque, enfim, vamos continuar aqui. O sonho de todos os místicos ter-se-á tornado uma suprema realidade. As largas e avançadas ideias de Fritzl Capra o colocaram na vanguarda do pensamento científico, social e filosófico vigente. Unindo a física ao misticismo, ajudou a definir aquilo que se tornou uma nova visão da atualidade. Capra é o nosso homem agora, e Teilhard de Chardin são as duas mentes trabalhando para que a gente entre agora no contexto místico e ciência e física. Em sua obra registra com emoção seu encontro com Werner Heisenberg, um dos fundadores da teoria quântica, Albert Einstein e Niels Bohr, dois gigantes da física moderna. Descreve e analisa a singular
o singular dilema enfrentado pelos físicos nas primeiras décadas do século XX. Uma estranha e inesperada realidade abalou os alicerces da visão que alimentavam no nosso mundo e os forçou a pensar de maneira inteiramente nova. Surgia-lhes um todo invisível, uma rede de interações, levando-os a perceber que sua linguagem e seu modo de pensar eram inadequados para essa nova concepção. Além de Heisenberg, que o ajudou na mudança de ideias na física, cita Gottfried Steen